Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez em nosso canal. Eu sou Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. Vamos conversar hoje sobre a experiência que Jesus teve com uma figueira. Pela palavra, Jesus determinou que a figueira secasse e não desse mais fruto. Ele disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos viram isso. O texto que nós utilizamos como referência para esta conversa neste vídeo, você vai encontrar em Marcos, capítulo 11, versículos 12 até o versículo de número 14. Dá um pulinho lá, abra sua Bíblia e leia esse texto para que você possa ter uma melhor compreensão de tudo que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Bom, existem dois personagens principais, vamos dizer assim. Dois personagens em destaque nessa história. O primeiro personagem é Jesus, evidentemente, que é o dono da ação. E o segundo personagem é a figueira, porque é a figueira quem recebe o impacto da ação que foi tomada por Jesus. Mas o fato é que Jesus dirigiu uma palavra para aquela árvore e disse para ela: ninguém nunca mais coma fruto de ti. Jesus simplesmente disse isso e seguiu o seu caminho, e algo tremendamente aconteceu. O que aconteceu é que quando eles retornaram, verdadeiramente aquela figueira, ela estava seca, ela não tinha mais condições de produzir nada e nunca mais ela voltou a dar fruto. E os discípulos de Jesus viram isso porque estavam com ele. A pergunta que não quer calar, a pergunta que nós trazemos para a nossa conversa aqui nesse vídeo é exatamente essa: por que Jesus fez isso? Que aquela época em que Jesus passou ali por aquela figueira não era a época da figueira produzir fruto. Então, e Jesus sabia disso. Jesus era nativo daquela região, Jesus conhecia a cultura daquela região, né? E era filho de carpinteiro que trabalha com madeira. Então Jesus possivelmente aprendeu com seu pai a trabalhar também com a madeira produzida pela árvore do sicômoro. Eu queria destacar aqui algumas respostas a que cheguei e que tentam responder a essa pergunta. Vamos ver comigo. A primeira delas é que Jesus fez isso para mostrar aos discípulos quão profundo pode ser o alcance de uma palavra de maldição. E evidentemente que isso vale também para a palavra que abençoa. O que vale para amaldiçoar, creio eu, que no sentido contrário, vale também para abençoar. Mas no sentido aqui deste contexto, Jesus não deu uma palavra de bênção, mas uma palavra de maldição, uma palavra: você vai secar. E não, ou seja, a figueira veio a morrer seca. E eu creio que fica uma lição para nós também em relação a palavras que proferimos a respeito de coisas e de pessoas. A segunda resposta que eu dou, e não é muito diferente da primeira, mas é que Jesus fez isso para que os discípulos soubessem o poder que tem a palavra que nós proferimos. Ele proferiu apenas uma palavra em direção àquela figueira. Jesus não foi lá botar veneno na figueira, Jesus não deu uma machadada na figueira. Não, Jesus simplesmente proferiu uma palavra. Jesus queria ensinar alguma coisa. E eu creio que nós estamos aprendendo aqui através desse vídeo. Jesus queria que aqueles discípulos aprendessem quão profundo
pode ser o alcance da palavra de maldição, mas também que eles soubessem que a palavra que nós proferimos, ela tem o poder de fazer acontecer aquilo que desejamos. Numa terceira resposta, e evidentemente nós vamos falar no contexto bíblico, mas eu quero trazer um pouco para os nossos dias nessa resposta, porque em tempos de crise, de desemprego, nós lançamos toda a culpa no governo e normalmente quando fazemos isso, essas culpas vão acompanhadas de palavras e não são palavras que abençoam. Normalmente são palavras que desejam o mal para alguém que está governando mal, alguém que está governando até com uma certa perversidade, verdadeiros pessoas com verdadeira índole maligna, né? E que governa e que não governa para o bem do povo. Então o povo sofre quando o governo não é da parte de Deus, não é da parte de Deus. Quando vem da parte do mal, esse governo faz o povo sofrer. Aliás, a Bíblia em Provérbios fala alguma coisa a respeito disso. Então, nos dias atuais, para o nosso aprendizado, cuidado quando você abre a sua boca para falar do seu governo. Porque quando você deseja o mal para ele, e na verdade você está desejando esse mal para si próprio, para a própria pessoa, não é verdade? Porque vai reverter contra você. Bom, lá no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 28, a palavra de Deus ela diz assim, olha, aos juízes não maldirás, nem amaldiçoarás ao governador do teu povo. Isso é o que está lá em Êxodo capítulo 22, versículo 28. Quando escreveram isso na Bíblia, sabiam o que estavam fazendo. Quando nós lemos isso na Bíblia, devemos tomar como um bom direcionamento para os nossos atos, nossas atitudes e vigiarmos as palavras que proferimos. Deixando aqui como uma quarta e, vamos dizer assim, uma última resposta à pergunta, por que Jesus fez isso, né? Por que Jesus fez isso? Também eu diria que Jesus fez isso para que nós sejamos cautelosos quando falarmos de autoridades espirituais. Quem são as autoridades espirituais? Os pastores, os bispos, os presbíteros, os diáconos, as pessoas que são revestidas de uma certa autoridade dentro do trabalho da obra da igreja, pessoas que estão operando no ministério, seja diaconal, ou seja no ministério da palavra, ministério de ensino, enfim, seja qual for. A pessoa que está exercendo esse trabalho, ela está dotada de autoridade espiritual, autoridade para fazer aquele trabalho espiritual. E abençoemos todas as pessoas investidas de autoridade, todas as pessoas que você conhece, sejam seculares ou sejam espirituais. Sim, eu quero estender essa resposta às autoridades seculares também. O seu patrão, o seu chefe é uma autoridade sobre a sua vida. O professor na escola, dentro da sala de aula, ele é uma autoridade sobre a sua vida. O diretor da escola, enfim, o motorista do ônibus, quando você entra no ônibus, a autoridade dentro daquele ônibus é do motorista de ônibus. Sabe? Você sabia disso? Tá? Então nós devemos respeitar as autoridades. Se você entrar num hospital, as pessoas que vão lhe atender ali, elas são autoridades, porque elas vão tratar de um assunto que você não conhece para te atender. Elas são autoridades colocadas pela sociedade ali para te atender. Então elas estão revestidas de autoridade. Então não vamos de maneira nenhuma falar mal, amaldiçoar essas pessoas. Antes, porém, abra tua boca e as abençoe. Para concluir e encerrar esse vídeo, eu quero deixar na nossa reflexão Romanos 12, 14. E em Romanos 12, 14, a palavra nos diz o seguinte: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, quando nós
nos dirigirmos, formos abrir as nossas bocas sobre a vida das pessoas, pare e pense bem no tipo de palavra que você vai proferir. É uma reflexão, é para você pensar e aplicar na sua vida o que te for de bom proveito. Eu fico por aqui. Agradeço aí a sua audiência, por você ter assistido esse vídeo até agora. Agradeço pela tua presença aqui no nosso canal. Se você gostou desta mensagem, gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like aqui embaixo. Se não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, me ajude aí nesse trabalho. Eu conto contigo e conte comigo.